coisa de você dançar, você pintar, você cantar, já vinha, tudo isso já vinha com o rótulo do gay embutido. E então, piada isso. Quando você entra... celebrado, arte sendo vivenciada, as pessoas colocam rótulo. Exato, e aí foi terrível, daí na adolescência eu fiquei super reprimido e eu vim descobrir isso de novo depois que eu comecei a fazer criação dentro de moda. Aí isso aflorou em mim de novo, assim, porque tava lá guardado, esquecido em algum canto. Vamos falar hoje sobre moda, filosofia, sobre sensibilidade, conversando com o Robert Dognani e com o Felipe Fanaia, para saber como foi que tudo começou. Mas a gente vai começar de trás para frente. A gente vai falar primeiro da loja, vai falar primeiro das ideias mais próximas deles e vai regredir para saber como foi a criança, o adolescente de cada um, como é que eles se construíram para ser o que eles são hoje. Então, vocês estão livres para falar, vocês podem se interromper. Sim. Eu quero saber como é que foi a criança Robert, como é que foi a criança Felipe, que referências vocês trazem aqui quando a gente... Eu era bem estranho. Eu também era estranha, sabia? Você era estranho também? Eu tinha particularidades, mas no mais eu era linear, normal. Assim, não era muito fora da curva, não. Eu era que era estranha. Eu era também. Eu era muito estranha, não tinha amigos nem nada, mas conte, vamos lá. Não, eu tinha muitos amigos até, mas eu era um menino de 10 anos que escutava Ray Conniff. Eu gostava de escutar boleros, meus gostos musicais eram muito diferentes de todos os meus amigos. E eu gostava, né, dessa coisa de fazer dança, de montar coreografias. Não eram umas coisas que meus amigos faziam. Era muito artístico, né? Eles não faziam isso. Mas eles sempre me participavam, sabe? Que legal! Todos participavam, assim. Onde você morava? Uma cidade chamada Fartura. Fica no interior de São Paulo, meio perto do Paraná. Lá pra baixo. Sudoeste. Região sudoeste. Uma cidade pequena, de 15 mil habitantes. Então eu fui um adolescente numa época que não tinha, né, internet. Então a gente ficava achando essas coisas pra... ficava achando essas coisas pra fazer. Então fazia desfile na cidade. Que legal isso na adolescência. Isso, desfile de moda, apresentação de dança, concurso de Miss. Eu vi que você já desenhava desde pequeno, né? Você fazia uns desenhos de roupa. Desde criança. Você gostava já disso? Sim, desde criancinha eu já gostava de desenhar. Minha mãe tinha salão de cabeleireiro. Eu via, ela arrumava as noivas, né, de sábado. Então eu via isso, eu tinha 4 anos, 5 anos, eu cresci nesse mundo meio que da beleza, da estética, né? Vendo isso, essas noivas, eu gostava muito. E foi numa época que até que a princesa Diana e o príncipe Charles casaram. Esse vestido ficou muito na minha cabeça também, de noiva. Então eu comecei a desenhar roupa de noiva, assim. Eu tinha 4 anos e eu já desenhava vestido de noiva. E isso é o que você mais lembra, né? Que eu lembro, isso. Ficou marcado. Até porque minha mãe guardou esses desenhos, depois eu posso até te mostrar para você ilustrar. São as primeiras lembranças assim, de moda, né, que eu tenho. Então a tua inspiração começou com a tua mãe, com o trabalho dela. Com certeza. Observando tudo aquilo, a arte do salão e preparar a pessoa, porque o casamento na verdade é entre aspas, um teatro, né? Super. Porque você se prepara, tem a música, tem, né? A roupa, tem os maquiagem, coadjuvantes, os quadrinhos, isso. é toda uma... É um teatro, uma coisa teatral. Super. E eu ia, né? Minha mãe ia levar a noiva até a porta da igreja. Que legal! Então eu ia junto, eu acompanhava, tudo isso. Ela montava os buquês, ia. Aí depois de um tempo minha mãe costurava também, ela sempre costurou. Então eu, desde pequenininho, eu também acompanhava esse lado dela cortando, costurando, para a família ou para alguns clientes,
contato com tecido. Ela me trazia aqui na 25 de março, quando eu era criancinha, para comprar tecido. A gente vinha do interior, vinha para cá, né? Comprava uma porção de cortes de tecido. Teve uma vez que minha prima veio fazer o vestido de noivo na rua São Caetano. Aí foi a primeira vez que eu vi alguém desenhando uma roupa, né? Que aí você viu como era. De novo. Aí eu vi aquela pessoa desenhando, eu falei, nossa, eu fiquei muito encantado. Quantos anos você com tinha isso. nessa época? Acho que uns 6 anos, Nossa. 7. Aí eu vi que tinha essa profissão, que alguém desenhava roupa. Aí eu comecei a desenhar mais ainda. Aí eu tinha uma amiga que desenhava também, ela desenhava roupa, então eu aprendi muito com ela também, minha amiga Bel. E isso você foi crescendo quando você teve mais mobilidade, que você estava na adolescência, você começou a criar os desfiles. Aí eu comecei a criar desfiles, a fazer essas danças que eu fazia, essas coreografias, e precisava de um figurino, né, para as apresentações. Então eu já desenhava o figurino, minha mãe já fazia o figurino também, já confeccionava. Então a gente meio que um ajudava o outro. Tua mãe entrava na dança com você? Sim, eu botava a minha primeira coleção que eu fiz na Casa de Criadores, há 16 anos atrás, foi ela que fez pra mim, porque eu não tinha um preparo, não tinha mesmo? loja, não Inteira? tinha. Ela fez a coleção inteira? Fez a coleção inteira, porque eu não tinha uma costureira, eu não estava preparado. Eu mandei o meu projeto pro concurso e acabei ganhando, e agora você vai ter que fazer o desfile. Agora vai ter que ficar Mas eu não pronto, tinha né? ainda uma estrutura, uma né? estrutura, zero, assim. Aí Era o ela sonho fez só. tudo, ela fez toda a minha coleção. Era o sonho só, é ótimo, né? O sonho é tudo. Eu trabalhava numa loja de tecido aqui em São Paulo nessa época também, que eles me patrocinaram com os tecidos assim mais lindos. Que legal você ter Foi a feito assim já tecelagem no francesa. primeirão. No primeiro, eu trabalhava nessa loja há 14 anos, nessa loja de tecido, na tecelagem francesa. E eles, quando eu entrei na Casa de Criadores, eles, a gente vai ver qual tecido que você quer. Nossa, era aquela coisa assim maravilhosa, cada tecido muito precioso. E minha mãe fez toda a coleção. Aí começou tudo, né? Qual o nome da mãe? Iracema. Iracema. Beijo pra dona Iracema. Já falar com ela. E você, Felipe, como é que foi a tua infância? Eu nunca tive muitos arrombos criativos na infância, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à arte de alguma forma. Eu gostava muito de desenhar, eu gostava muito de fazer apresentação de dança quando eu era criança. Mas eu nunca tive um contato muito efetivo com moda, por exemplo. Que eu imagino, eu era muito interior, então eu não tinha contato com nada. O maior contato que eu tive com moda, eu acho, quando eu era criança, era de ver minha avó costurar. Eu tenho muitas das memórias na cabeça de ela comprava aquelas revistas que as revistas já vinham com os moldes das roupas. E eu lembro dela passando isso pro papel, depois transformando isso em roupa, mas eu nunca tive um contato muito efetivo nessa época com isso, assim. Eu vim mesmo, de fato, aprender que eu gostava de quando eu conheci o Robert, que foi a partir daí que surgiu a loja e tal. Mas eu acho que você já tinha dentro de você. Eu já tinha, de certa forma, mas assim, você eu não tinha sabia, descoberto uma entendeu? De vocação repente- que eu já tinha. É isso mesmo, porque toca o tecido, vê todas as ferramentas que a avó usava para costurar, Exato, a avó costurando, sim. pegando o tecido, cortando e transformando aquilo numa roupa. Isso é mágico. Exatamente, eu ficava ali acompanhando toda a magia acontecer, desde do corte do tecido, a modelagem. E as Felipe é clientes, muito ela talentoso. fazia muita roupa pra mim. quando Então eu ele era já deve estar criança. com ele. Desculpa, te interromper. Sim, mas Mas eu acho que ele é um estilista muito talentoso. E isso não pode ter nascido agora, Não, sabe? não, isso Então, desabrochou. já desabrochou agora, Ele tem, mas talvez, ele já, outro- acho que ele já tinha isso dentro dele. Ele tem outra característica, talvez? sim. É que eu não tinha isso mostrou agora. eu não tinha como ter contato com isso, na verdade, de onde eu venho, assim. Porque é muito interior mesmo eu costumo dizer que lá é meio interior do Brasil, porque é meio isso que acontece lá, assim. Então, essas macro tendências, essas coisas todas que o Robert tinha acesso aqui em São Paulo, uma 25 de março, eu não tinha Você lá, nem porque saiu você não lá. tem esses centros lá, nessas outras cidades. Você tem isso efetivamente aqui em São Paulo, no Rio um pouco, mas a maior parte eu diria aqui em São Paulo. Então eu não tinha acesso mesmo a isso. Então eu cresci sem saber o que era moda, nunca me importei, assim, eu gostava de me arrumar, eu gostava de tentar me vestir bem, de acordo com o que
eu conseguia. Você criava os seus looks, você inventava? Não muito também, porque assim, minha família sempre foi muito simples, sabe? Então eu nunca tive essa coisa de ir comprar roupa e escolher as roupas mais diferentes. Isso foi depois, assim, que eu já morava sozinho, que eu comecei a trabalhar e a conseguir as minhas coisas com as minhas próprias mãos. Aí eu comecei a moldar um pouco isso, a melhorar e ver o que era legal, o que não era legal, porque até então também não prestava muita atenção. Onde de fato mesmo nasceu a paixão por isso foi acompanhando o Robert fazendo, sabe? O primeiro desfile que eu participei dele foi no Museu Afro. Cine Joia. Foi no Cine Joia, no Museu Afro. E eu fiquei no backstage, não fiz nada, eu fiquei sentado, me sentia um peixe fora d'água, assim. Mas foi muito mágico ver tudo aquilo acontecer. Enfim, a gente não tinha loja na época. Eu só fui realmente acompanhar, tinha acabado de conhecê-lo, fui acompanhar os desfiles, ver os backstages, como é que funcionavam. E aquilo mexeu muito comigo, assim. E aí ali me deu um estalo, falando, nossa, será que eu quero fazer isso da minha vida? E aí a partir da loja começou a se desdobrar, assim. A gente fez Eu comecei com uma linha de camiseta, o Robert me ajudou ainda, falou, por que você não faz? Eu mexia muito no Photoshop, gostava de fazer umas estampas. Fiz as estampas, o Robert fez a parte de confecção, com a costureira que ele trabalhava na época. E a gente lançou essas camisetas e deram certo. Que é o que você lançou há pouco tempo de novo, né? Você voltou com as camisetas. Não, eu tô fazendo você agora. Você lança algumas camisetas. Sim, mas aquilo era outra história. Eu fiz assim, eu vendi pros meus amigos, então, na sala de casa. Descompromissada, né? Uma coisa descompromissada. E aí quando surgiu a ideia da loja, eu comecei a desdobrar essas camisetas, viraram camisas, viraram jaquetas, depois viraram calças, daí virou uma mini coleção. Então foi uma progressão, você foi a princípio eu ia entrar só como financeiro da loja, não ia fazer criação. Nunca foi uma aspiração minha ser um criador de moda. E você foi acontecendo. Péssimo, não entendo nada. E descobri que eu odeio mais ainda. Isso, não tem cabimento. E eu descobri que eu não gostava menos do que eu imaginava depois que eu abri a loja. Falei, gente, eu não quero fazer isso, não é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu comecei a fazer a criação e comecei a gostar. E isso começou a se desdobrar e virar outras coisas. E surgiu a ideia de mandar o projeto. O Robert super me ajudou no projeto. Enviamos para a Casa de Criadores, o projeto eu passei, acho que em segundo lugar. Entraram 2 estilistas na época, entrou eu e mais uma menina. Enfim, eu permaneço lá até hoje, porque realmente eu descobri uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é essa coisa da criação, de botar a mão na massa, de cortar o tecido, de toda essa pesquisa que envolve, tudo isso pra mim é um universo muito mágico. Olha que coisa... sempre falo que a gente aqui é sempre uma experimentação, sabe? Sim. De tudo que a gente faz. Desde da construção aqui da loja, da nossa loja nova tal, até a roupa que a gente vai fazer. É muito. A gente não sabe muito para onde a gente está indo. Sabe? Mas a gente vai. É que nem minha maquiagem, intuitiva. Eu acho que o processo de criação é bem intuitivo mesmo. Vocês deixam rolar o que vocês estão sentindo, a inspiração. Às vezes a gente faz coisas de desfile que a gente acha que não vai vender e chega na loja é a primeira coisa que vende. Então esse processo pra gente sempre foi muito natural. De fazer. A gente gosta de fazer o diferente pra passarela porque é o impacto, né? É o impacto visual que você causa. É o que a gente gosta de fazer mesmo. É o que a gente gosta de fazer. E a gente descobriu que as pessoas se identificam muito com isso dentro da loja. Que por mais que a gente tenha a camisetinha, que a gente tenha a parte de malharia, que é mais simples, as pessoas elas querem uma coisa diferente hoje em dia, assim. Então a gente acabou se identificando muito nisso, assim. É onde a gente acha que tem o maior diferencial de produto, por exemplo. Sim, e o que acho que cada um tem que ter o seu caminho, tem que procurar um caminho, né? Um caminho que é funcione melhor. pra si. Pra gente não funciona ter um estoque ou fazer. Não tem uma receita certa, eu acho, quando você está falando de moda, principalmente. Vocês se sentem restringidos. Exato. Vocês precisam de liberdade para criar. Sim. Se vocês tiverem uma linha para seguirem, vocês vão se perder provavelmente, porque aí vai atrapalhar o processo criativo de vocês. Exato, a gente é intuitivo, a gente não é planejado. A gente não fala, olha, a gente vai fazer 50 camisetas dessa estampa e 50 dessas, vamos fazer uma jaqueta para essa coleção. A gente não tem isso. Fazer algumas que você tem vontade, uma. E vai dando certo essa uma, a gente vai modificando, vai fazendo diferente, muda o tecido. É sempre experimentando. Desdobrando coisas que a gente sempre fez e pra gente funcionar muito melhor, assim. Você vê que interessante, eu queria ter começado de trás para frente, no fim a gente começou do início. Mas a minha preocupação, o meu foco é o processo identitário.
Então eu queria saber de onde veio a identidade que vocês têm hoje com os vários processos que vocês criaram ao longo da vida. Então a gente nasce com uma personalidade, ela é transformada por um processo identitário dentro da família, depois a gente vem para o mundo na adolescência, a gente se coloca, ganha um espaço, ali é criado um outro processo identitário que vai transformar a gente em adulto. Olha que legal a diferença entre vocês dois, você teve contato desde pequeno, você teve mais acesso e você descobriu o seu dom mais cedo. Sim. Ele tinha todos os dons, o talento estava tudo guardado, mas o processo identitário dele foi diferente, então isso desabrochou depois. E com você, quer dizer, você foi o vetor do desabrochar do talento dele. Foi. Que legal isso. Legal, né? Mas eu acho que é... Complementação. Sim. Acho que a vida é um pouco isso, assim, né? Pra todo mundo, né? Achei muito legal a história. Não imaginei que fosse ser tão complementar assim, de você já ter uma história criada desde pequeno e o Felipe ter desabrochado depois, tendo tudo isso guardado. Sim. Muito legal. Talento é uma coisa interessante, né? O talento está lá como semente. Ele está lá como é que Aristóteles dizia? Ele está lá em potência. Sim. E agora ele está aqui em ato. Já desabrochou e já está aí para todo mundo ver. E é engraçado, porque eu sempre fui muito incentivado. Desde criança eu lembro muito, minha mãe e meu pai nunca foram pais que reprimiam essa coisa de arte, de tudo isso. E no interior ainda, que isso é muito mais difícil, porque daí você já vem com um monte de rótulo de gay, de milhões de coisas. Então, eu achava bonito isso, eles sempre me incentivaram muito, assim. Eu gostava de desenhar, eles davam uma super força pra eu ir lá desenhar, eu queria pintar, eles iam lá e comprava tela, comprava tinta. Então essa coisa de arte eles sempre super me incentivaram, eu gostava de dançar. Vai lá, vai dançar, eu ficava na frente nas apresentações de escola. E aí depois, na adolescência, isso foi tudo reprimido de novo, porque daí eu tinha consciência, eu tomei consciência de que talvez fazer aquilo fosse fazer as pessoas me julgarem. Então eu voltei pra dentro de uma concha dentro da adolescência. Por timidez, talvez. Eu era muito tímido e essa coisa de você dançar, você pintar, você cantar, tudo isso já vinha com o rótulo do gay embutido. E então, Piada isso. quando você Vai ser entra... celebrado, Exato. arte sendo vivenciada, as pessoas colocam rótulo. Exato, e aí foi terrível, daí na adolescência eu fiquei super reprimido e eu vim descobrir isso de novo depois que eu comecei a fazer criação dentro de moda. Aí isso aflorou em mim de novo, assim, porque tava lá guardado, esquecido em algum canto. Era uma coisa que eu super reprimi em mim por mais que eu já tivesse me assumido gay, lá, minha família já sabia, todo mundo já sabia, era uma coisa que, sei lá, eu busquei milhões, eu fiz faculdade de design de interiores, que no fim é um pouco também criação, mas não me achei muito ali também, então isso veio forte pra mim depois que eu comecei a trabalhar com moda, depois que eu conheci o Rô, e aí isso veio forte, tipo, por que não? E como é que é essa questão pra vocês hoje? Que os dois tiveram uma família que apoiou. Sim, a minha sabe desde que vocês... Minha mãe vem assistir meus desfiles, adora. E vocês estão bem resolvidos? Vocês estão juntos há quanto tempo? A gente é bem tranquilo, na verdade. A gente tá junto há 10 anos, então... A gente tem nossa loja 9. A primeira das House tem 9 anos. 9 anos. A primeira das House é lá na Rua Augusta. A primeira foi na Galeria Orfino. A primeira foi na Orfino. A gente abriu e falou, Fê, vamos... não sei quem falou, né? Vamos abrir uma loja. Eu tava procurando, na verdade foi um processo meio... Eu tava voltando pra Cuiabá. Eu tinha acabado minha faculdade aqui em São Paulo. E eu fiquei meio perdido, sem saber o que fazer. Liguei pra minha mãe, falei, mãe, vou voltar, que não tem nada mais pra mim aqui. E aí nesse meio tempo de eu voltar pra lá, entregar minhas coisas aqui, foi quando eu conheci o Robert e a gente começou a ter contato. E aí eu cheguei de fato a voltar pra lá. E aí cheguei lá também, fiquei perdido, porque eu não queria trabalhar com design de exteriores. E falei, eu acho que eu vou abrir uma loja, queria abrir uma loja. A minha ideia era vir aqui em São Paulo, comprar coisa, levar pra lá, vender e abrir uma loja num shopping X e ficar administrando, né? E aí foi nesse meio tempo que eu, conversando com o Robert, a gente teve uma ideia, falei, por que a gente não abre uma loja aqui? Ao invés de você pegar, eu sou criador, eu faço roupa, eu posso fazer as roupas e
a gente vai tocando. E aí a loja nasceu meio que assim, a gente Nossa, foi a dar gente uma volta dividia, na né? Galeria Ouro Fino, Acho que tinha uma tá mais costureira, Tinha uma costureira Que tinha um ateliê eu lá. conhecia ela tinha um ateliê, mas daí ela alugou a loja na Galeria Ouro Fino, mas ela estava com medo de que ela não ia conseguir pagar o aluguel. Ela falou, vamos dividir? Eu falei, vamos, a gente também meio com medo. aí A gente entrou com também. mais uma sócia, que era a Andréia, lembra? Aí a gente também meio com medo de, será que a gente vai vender? Será que a gente vai conseguir pagar o aluguel? Tudo aquele medo, a gente nunca tinha tido loja, né? A gente Trabalhava acabou com roupa, ficando- fazia desfile, eu vendia em outras lojas, né, aqui em São Paulo, quando eu comecei, mas a gente tem a nossa loja, aí foi que a gente dividia com ela ficava em cima, E a no gente na parte de mezanine e a baixo. gente na parte de baixo. E ali a gente começou, eu e o Fê, a fazer nossas roupas e tal. E aí você foi aprendendo com o Robert. E aí foi o maior como aprendizado, assim. Aí depois comecei a ter contato com as costureiras também, que me ensinaram muito, assim. Sim, porque a gente aprende. É a maior Não é- professora dentro de um meio de moda, é você estar ali junto com a costureira sentado, vendo a como gente faz. é autodidata. Não, a gente não é autodidata. A gente sabe? tudo aprende de alguém, É. a partir de alguém, né? As meninas lá, as costureiras, e a gente troca muito também, né? Sim. Elas aprendem com a gente aprende com elas. Na vida mesmo é assim, desse jeito, né? Tem que ser, É. né? Um é professor do outro. Aluno e Você professor ao mesmo sabe, tempo. você ensina, isso é tão bonito, né? Eu acho. Assim, e eu fui ficando encantado com as possibilidades que você tem dentro disso, né? Porque o universo de criação é ilimitado, né? Você não tem... E pra vocês mais ainda, né? Porque vocês não ficam seguindo regras. Ah, da sim, moda. total. Vocês criam as coleções de acordo com o que vocês sentem, muita coisa que é estilo de vocês, por exemplo, o Robert gosta muito de fazer uma coisa bem parecida com laje, né? Eu gosto, sim. Eu não uso modelagem, não uso... Na verdade, também foi uma técnica que meio que eu desenvolvi também, que eu venho já há 15 anos fazendo, aprimorando isso. É uma receita que eu meio que criei, sabe? E de cortar, é uma maneira de cortar, porque eu não uso régua, medida, fita métrica, Sério? é só tecido e tesoura em uma mesa. Você aprende a pensar tecido, imagina a roupa A e possibilidade, isso é legal, a possibilidade do tecido. O tecido te fala o que você pode fazer com ele. Isso é o Mas que isso eu... também é uma escola, né? Como ele trabalhou 14 anos numa loja de tecido, Sim, então eu ele sei que já já sabe- afetar, ele mas já aí sabe se eu fizer um nó, o volume que ele vai dar, como ele vai reagir, uma seda mais fina. Isso tudo acaba sendo O tecido é a técnico. base, né, na verdade, de toda a história. Tem uma base para isso. Você vai cortar envesado, você não vai desfiar. Como vai fazer, é uma técnica, mas é uma técnica que a gente vai aprendendo, olhando os outros e olhando até outras roupas. Eu gosto de pegar às vezes uma roupa e olhar o avesso dela, ver o acabamento, as opções de acabamento, a opção de acabamento não, As a possibilidades, possibilidade né? de acabamento que a pessoa deu numa peça. É tão legal, né? Isso. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada. Eu gosto disso, Eu de ver gosto de acabamento, ver de também. tecido bom. E no teu caso, Felipe, você faz roupas mais, por exemplo, você usa muito jeans. Eu tenho muita coisa que eu absorvi do Robert, mas eu ainda sou mais engessado nesse quesito, assim. Eu venho... É que a roupa masculina também é uma roupa mais engessada. Por mais que a gente fale que não tem muito gênero, assim, eu sempre vou focar a minha criação mais pro masculino, porque a gente tem um Robert que faz o feminino aqui na loja, e por mais que a gente venda para homem e para mulher, eu sempre acabo focando mais dentro do universo do homem, assim. Mas na verdade é uma roupa sem gênero. É uma roupa sem gênero, tanto a minha quanto a dele. É roupa de quem gostar, quem quiser. Quem gostar, quem quiser Sim. levar, acabou. Exato. Mas tem um, Eu tenho né? roupa dos dois e eu uso e todo mundo ama. Sim. E aí quando eu falo de onde é, as pessoas ficam abismadas, porque é uma loja totalmente conceitual, né? Sim. E você faz o que quiser com a roupa se transforma numa roupa de festa, Exato, uma sim. roupa para você ir ao cinema, uma roupa para você usar no dia a dia. Sim, mas é isso. Eu acabo trabalhando mais com modelagens, eu tenho uma costureira, a Nalva, que ela trabalha comigo há, acho que praticamente, Desde quando começou, né? ela entrou comigo no meu terceiro desfile, e desde Nossa, então, uma bênção, né? desde então ela segue comigo, e
E assim, toda essa parte de modelagem de tecido plano acaba ela fazendo, eu vou com a ideia. E é isso que é legal, que as costureiras também elas entram numa sintonia com você. Se eu chegar numa costureira hoje e entregar o croquis que eu faço pra Nalva, ela não vai saber fazer. Ela não vai entender. Isso é muito importante. Quem faz a sua roupa? Você cria conexões, sei lá, Quem de sabe? alma, porque é uma coisa dela olhar e ela consegue ler exatamente o que eu pensei. E isso é muito subjetivo de pessoa para pessoa. Eu já trabalhei com pessoas que não entendiam, ou que não captam a proporção que eu gostaria que tivesse a peça. E isso tudo é uma escola. Ela foi aprendendo comigo, eu fui aprendendo com ela. E quando eu falava de coisas grandes, por exemplo, porque ela também vem de uma escola de modelagem, de coisa certinha, esses cursos que as pessoas oferecem hoje, eles não são amplos o suficiente. Então quando eu pedi uma coisa grande para ela, era sempre um grande GG. Eu falo, não, eu quero grande, eu quero gigante, eu quero que arraste no chão. Ai, mas será? Mas você faz, Nava, vamos lá, vamos aí. A gente ia junto pra mesa, tá pequeno ainda, aumenta isso, aumenta isso. Não, vai ficar muito grande, aumenta, confia. Então, todo esse processo Essa relação. você Essa vai roupa criando que esses você está usando, eu vínculos. lembro quando eu fiz ela, eu lembro quem fez ela. É mesmo? A costureira que fez a sua roupa não está mais com a gente. Aqui nesse plano. Nesse plano. Sim, e eu lembro certinho do dia que a gente estava fazendo essa roupa. Então cada roupa aqui Tem uma história. tem uma história especial, sabe? Vocês Eu olhei para fazem aqui agora, eu lembro, um lembrei dela fazendo, sabe? A peça, em que circunstância. Não é uma roupa que a gente faz que eu não seria feliz, eu acho que se eu fizesse uma roupa para vestir, sabe? Sei lá, tem 1000 peças feitas em algum lugar que você nem sabe quem fez a sua roupa. Você desenhou, mandou pra alguém cortou. Alguém fez, você não sabe se aquela Alguém pessoa está costurou. sofrendo um trabalho escravo, sabe? Que hoje É muito comum. Tem né? muito, é comum. acontece muito. É horrível você falar que é comum isso, porque não é comum. Né? É horrível. E a gente procura ter esse selo de qualidade, eu digo, sabe? É uma roupa humana. É uma roupa humana. Tem, É uma roupa humana tem emoção, orgânica, sabe? né? Tem emoção. Tem a pessoa que costurou, foi bem remunerada, tá feliz, trabalhou feliz, trabalhou com gosto, sabe? Então, A gente vocês fez com é artesanal, gosto. tem artesanalidade. É prática, Porque a tem pessoa que amor. pega, ela vai até o final. Sim. Não é como esse processo que tem hoje, um coloca o parafuso, outro Não, coloca a não, porca. não é assim. Começou, vai até o final. Então a pessoa cria uma identidade com o que ela faz pra você. Talvez por isso ela já entenda exatamente o que você fala. Exato, sim. Porque ela participa do processo todo. Já não precisa nem falar. Ela tem essa relação. A E a gente gente já tem tem essa que relação falar. com todas as costureiras. Elas acabam virando nossas amigas, que também a gente passa tanto tempo junto que você não consegue trabalhar com quem você não tem empatia o suficiente. Sim. Então, o que acontece Essa muito coisa é não isso, sai. viram todas Não flui, amigas, vira uma familhona, assim. As pessoas que a gente trabalha. Eu convivo mais com as minhas costureiras do que eu convivo com minha mãe e com meu pai, por exemplo. Onde eu tô, de segunda a sábado, no horário que tiver que estar, eu tô lá e é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, mais do que na nossa casa. Talvez mais do que nas E a nossas nossa lojas. base, né? São elas que fazem a nossa roupa, a gente vê na loja. São os vendedores que estão lá na linha de frente, vendendo, entendeu? Todos têm que É uma estar cadeia, né? felizes, né? Uma Tem cadeia que trabalhar produtiva. todo mundo. Eu acho isso tão importante para um bom funcionamento de uma marca, de uma roupa, você viver trocando essas experiências e todo mundo se tratando bem. E tá todo mundo num ambiente feliz, né? Sim. Eu acho que é super importante. É primordial. E vocês conseguiram a segunda loja, depois de pouco tempo, né? Se a gente analisar, fazendo da maneira como vocês acreditam. Vocês não se corromperam. Vocês continuaram fazendo a roupa intuitiva, a roupa com alma que vocês fazem, artesanal, desde o primeiro olhadinha no tecido até o final. Sem se trair, vocês conseguiram a segunda loja. E é engraçado que na segunda loja o Felipe consegue fazer essas coisas, mas às vezes eu falo, não, vou fazer duas roupas, faz uma roupa para a loja da Augusta e uma roupa para cá. Eu faço uma para a Augusta, a outra que ia vir para cá que tinha que ser igual, eu já mudo uma manga, já faz uma coisa, já vem outra coisa diferente. Mas é que são processos diferentes, é que nem eu falei, É. eu trabalho muito mais com modelagem. E assim, por exemplo, para você ver, se você olhar todas essas camisetas diferentes uma da outra que tem na Arara, elas partiram todas do mesmo molde.
Então eu pego um molde, e em cima desse molde eu vou fazendo Ele vai criar. 1 milhão de coisas, assim. Não é porque eu trabalho com a modelagem que eu vou ter que fazer sempre a mesma coisa. Então a partir de uma coisa eu crio todas as peças da loja, uma diferente da outra, uma diferente da outra. Então eu consigo às vezes fazer também, sei lá, que nem agora que eu tenho as 2 lojas. Aí eu fiz uma para cada loja, eu faço um item para cada loja. E o Robert já não, o Robert já é um outro processo. A gente então... também não tem essa... Você tem que fazer assim, a gente tem que fazer um pra cá e um pra lá. Não, quer fazer um pra lá e um pra cá, a gente faz. Eu não quero fazer um de cada. Nessa loja vai ter uma coisa, na outra loja vai ter outra. Tudo bem também. Também tá bom, sabe? Vai ser Processo diferente. criativo livre o tempo todo. É, o tempo todo. A gente preza por isso o tempo todo. Essa liberdade de criar sem tamanho, sem gênero. Que é isso que a gente... Eu acho que é isso que faz a gente gostar da profissão que a gente tem. E aí, junto com esse talento, tem muita fé, vocês acreditam o tempo todo no trabalho de vocês e isso para vocês é importante, quer dizer, é assim e é importante que seja assim? Eu acho ter que a gente fé, tem que... botar uma fé, não só uma fé, não estou falando de fé religiosa, mas uma fé inabalável que talvez tenha nascido do relacionamento de vocês fazerem juntos o que vocês amam. A gente acredita no nosso, O tempo todo. no nosso trabalho. Eu acredito, o Felipe também acredita e a gente acredita os dois, nós dois na nossa loja, a gente acredita. Mas eu acho que mais importante que acreditar no trabalho é você fazer sem pretensão de ser. Eu acho que isso torna o nosso trabalho mais especial de alguma forma. Que a gente não faz pensando, nossa, isso daqui vai arrasar, ou nossa, isso daqui é melhor que de outras marcas. A gente faz o que a gente gosta de fazer. E eu acho que isso é mais importante até do que acreditar no próprio trabalho, assim. É fazer sem a pretensão. Fazer sem a pretensão. Faz o que quer, faz o que gosta. E aí, a partir disso, a gente vê o resultado, assim. A gente não tem essa Então, coisa. fazendo um paralelo, você venceu aquela tua timidez, aquela tua preocupação com o que iam pensar de você. Ah não, isso ficou pra trás há muito tempo. E você soltou isso em forma de talento, de amor. Sim. E acabou. Tá resolvido. É isso, é você pensar Talvez no o que agora. você precisasse era soltar o teu talento que estava guardado, não reprimido, mas guardado. Sim. Porque você era incentivado de outras formas pelos teus pais. Sim. E aí você, quando soltou isso, abriu tudo. Sim. É fazer um negócio sem ter preocupação, sem ter pretensão de vai ser o melhor, ou vai ser... Não é isso, não é isso que a gente faz. Vai ser. Vai ser o que tiver que ser. Se for pra dar certo, vai dar certo, se for pra dar errado, vai dar errado. Você E é não isso. passando em cima de ninguém. Exato. Sabe, você fazendo o seu trabalho, você não prejudicando ninguém, você acreditando nas suas coisas. É o mais importante. Acho que não tem como dar errado, né? Não. Dessa forma não. De jeito nenhum. Bom, adorei. Vamos mostrar a loja agora? Vamos. Que tá nenê ainda, acabou de ser... Eu vou mostrar para vocês agora a Das House nova aqui na Aspicuelta, em São Paulo, na rua Aspicuelta 228. Eu vou mostrar o layout todo. Eles criaram, eles desenharam o nome da loja, eles fizeram tudo juntos. Eu vou mostrar para vocês. Aqui a vitrine da nova Das House. Vamos entrar para ver como é que é. Essas letras aqui com o nome, eles pintaram na parede, pintaram as paredes. Todo o trabalho que tem aqui foi feito pelo Robert e pelo Felipe. Agora aqui dentro, olha que legal, eles conservaram o piso original. Esse banco vocês que fizeram também, Robert? Sim. Que legal. Vocês moldaram o banco, é isso? Não. Não, mas vocês fizeram a textura na parede. Sim. Para harmonizar com o banco para harmonizar com a parede. Ó, isso aqui tudo foi feito pelo Robert e pelo Felipe. Não teve arquiteto aqui. Eles bolaram tudo e colocaram a mão na massa para a loja ficar pronta com o estilo deles, com a cara deles. Eu amo
A nova das House. Robert.